Fala cientista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Desbloqueando o Enem. Me chamo João Neto, sou professor de Biologia e venho trazendo novidades para você. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre taxonomia. Taxonomia também é cobrado no Enem e não importa mais ou menos só a aula em si. Aqui a gente vai te ensinar como você pode fazer as principais abordagens de desbloquear o Enem, resolvendo todas essas questões de forma dinâmica, de forma prática e direto ao ponto. É muito importante que você saiba o que é taxonomia. Taxonomia, cientista, é a área da biologia que identifica, nomeia e classifica todos os seres vivos. Por que é importante classificar? Observe que nós somos organismos que evoluímos e que chegamos até aqui e que continuamos evoluindo. Hoje nós sabemos que tem mais de 2 milhões de espécies identificadas e a gente também tem que entender a taxonomia, como ela foi criada e como ela cai dentro da prova, tá? Como eu falei para vocês, a taxonomia ela vai identificar, ela vai dar nome e organizar esses indivíduos em grupos, que são chamados grupos taxonômicos. Nós, na taxonomia moderna, nós acompanhamos as normas de nomenclatura, né? Principalmente aqueles criados por Linneu. Linneu foi Carvão de Linné, né? Ele durante muito tempo se dedicou a identificar as características não só anatômicas, como também fisiológicas dos indivíduos. É muito importante que a gente saiba de onde os seres vieram, o que eles têm de característica em comum, os seus antepassados, o que eles fizeram dentro do fator ambiental que contribuíram para essas gerações presente e futura. Então, o que é que a taxonomia envolve? Ela envolve vários contextos, principalmente a partir de análise bioquímica. Análise bioquímica, análise fisiológica, análise anatômica. Uma coisa muito importante dentro de taxonomia é as características embrionárias. Eu quero que vocês entendam que o Enem ele tem essa característica. Ele também envolve dentro de taxonomia características adaptativas que permitiram que os seres vivos evoluíssem. Então, quando você estuda taxonomia, é muito importante que você entenda o contexto genético, tá? E também evolutivo. Por quê? Quando o Enem ele traz para você a questão, ele enquadra o assunto em vários outros. É uma abordagem muito ampla, entendeu? Então, eu quero que você consiga, junto com a gente, compreender as bases científicas muito importantes dentro de um contexto para que a gente possa resolver uma questão. O mais interessante, cientista, é que, por exemplo, quando o Carvão Linné ele criou o contexto de organizar os indivíduos em grupos, outras pessoas também quiseram organizar os indivíduos em grupos. E possa ser que esses modelos de classificação também caiam nas provas. Ou seja, a primeira forma de classificação, para você ter ideia, era de acordo com o tipo de habitat. Quem nunca ouviu falar assim, os organismos podem ser aquáticos? Né? Os organismos podem ser terrestres, os organismos podem ser aéreos, mas essas classificações, digamos, um pouco pré-históricas, ela não define como o indivíduo realmente evoluiu ou surgiu aqui. Porque dentro do contexto evolutivo e taxonômico, todos os indivíduos eles têm um grau de parentesco, tá? Por característica embrionária. Principalmente porque a taxonomia ela envolve características evolutivas no contexto principalmente do filo Chordata. O Enem ele adora envolver taxonomia dentro de fisiologia animal. O filo Chordata é o mais estudado dentro de taxonomia e zoologia. Por que o nome filo Chordata? Porque enquadra 5 grupos
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, dentro de um contexto. E é dentro da taxonomia que a gente vai analisar o que agrupa esses organismos, por mais diferentes que eles sejam, em um grupo. Então vem que tem muita coisa boa para você aprender. Olha só como o Enem está aqui. Lembrando que deixa teu like, tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, é muito importante, tá? O teu comentário, assina aí, clica aí no sininho para que você possa receber as nossas notificações toda vez que a gente lançar um novo vídeo na plataforma. Não esquece de compartilhar com os amigos e se inscreva no canal, tá bom? Então bora lá para a próxima abordagem envolvendo a questão e explicando como ela cai. Olha só, o cladograma demonstra, cladograma, é muito importante a gente entender o que é isso. O cladograma demonstra o grau de parentesco entre 5 grupos de animais vertebrados. De acordo com esse cladograma, quais animais apresentam semelhança genética? Eu quero que você entenda o seguinte. Teoricamente, ele analisa aqui, ó, sardinha, sapo, jacaré, pardal e coelho. Todos animais vertebrados. Veja só, eles são animais vertebrados, por mais diferentes que sejam. Mas quando a gente fala a palavra cladograma, que é muito abordado no Enem, tá, pessoal? Também chamado de árvore filogenética, tá? É muito importante que você entenda porque ele usa esses termos. E esse cladograma, ele mostra a história evolutiva dos ancestrais com o passar da geração, dentro de um contexto que, por mais diferentes que eles sejam, eles vão ter algo em comum. Como ele fala de invertebrados e enquadra eles no mesmo grupo, a gente fala de filocordata. O que é o filocordata? São animais que no período embrionário eles têm as mesmas características. Ou seja, eles vão ter 3 características no período embrionário. O tubo neural, todos os 5. Esse tubo neural é responsável pela cefalização, ou seja, desenvolvimento do sistema nervoso. Então, antes deles terem, por exemplo, cérebro, cerebelo, tronco encefálico, no período embrionário eles têm o tubo neural. Depois eles têm as fendas branquiais, que é uma estrutura respiratória e que depois é substituída ali pelo pulmão. E a notocorda, que é um feixe fibroso, que em alguns animais ela serve como molde para que ali surja depois a coluna vertebral. Em alguns animais ela fica durante toda a vida e depois ela some, dando origem à coluna vertebral. Então, de acordo, qual é o grau de semelhança? Então, dentro desse cladograma, a gente vai ver lá, sapo e jacaré. Para você ter ideia, os sapos são anfíbios, que teoricamente eles são animais pecilotérmicos que têm 2 fases de vida e que mesmo indo habitar um ambiente terrestre, eles têm uma dependência da água para característica reprodutiva. Ou seja, diretamente, os sapos evoluíram, tá, de peixes. A reprodução é cruzada, tá? Ou seja, o macho ele sobe em cima da fêmea, mas a fecundação ela é externa, até porque o sapo ele não tem o chamado ovo com casca. Então, dessa característica, a letra A ela não se enquadra. Se você analisar aqui, tem jacaré e pardal. Observe que o jacaré e o pardal tem uma aspas aqui que fala sobre adaptação para o voo. É muito importante que você entenda que os répteis, eles se tornaram totalmente adaptados ao ambiente terrestre a partir do momento que eles desenvolvem o ovo com casca. O ovo com casca foi um meio facilitador para que os répteis não tivessem essa dependência, tá, da água para a reprodução. Eles desenvolveram o ovo com a casca, que posteriormente também foi uma característica presente nas aves. E dentro de um contexto evolutivo, você pode perceber que alguns grandes répteis, se eu não me engano, o ptelodátilo foi um grande dinossauro, ele tinha capacidade para voo. Tanto que algumas aves, por característica, têm penas, mas elas não voam.
no caso das aves ratitas, mas o que aproxima o jacaré do pardal, que é uma ave, jacaré do pardal, que é uma ave, é o ovo com casca. Então, dentro de característica evolutiva, seria o jacaré e o pardal, tá? Por causa dessa característica evolutiva, que é o ovo com casca, e depois uma questão adaptativa, que é o desenvolvimento das penas originando as aves. Então a resposta correta é a letra B, tá? Então não deixe de nos seguir no canal, deixe seu like e até a próxima. Tamo junto, cientista!